Existem provas científicas que nós temos uma alma espiritual. As plantas e os animais têm alma, é o princípio vital. É o que faz eles terem movimento, fotossíntese, o que faz ser um ser que anda, que corre, enfim, que existe vida. Nós humanos somos mais do que isso. Nós temos uma alma espiritual, é o que a igreja ensina. Existe uma prova científica sobre isso. Agora, eu vou dar 3 modelos. Da Marília Mendonça, que faleceu esses dias. Há 2 anos atrás, bem certinho, ela falava desse medo do avião cair. Há 1 ano e pouco, no mês de maio de 2020, ela sonhou com queda d'água, com rio, com água, com cachoeira. Um dos integrantes dos Mamonas Assassinas também sonhou um dia antes que o avião ia cair. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de julho. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Aquele jovem santo, Carlos Acutis, inclusive ele chega a gravar falando que está destinado a morrer. Sono destinato a morire. Muitos e muitos outros personagens durante a história gravam, dão entrevistas e falam da sua morte. Mas como é que eles sabem que vão morrer se aquele dia ainda não tinha chegado? Se o futuro ainda não chegou e o passado não existe mais? Como é que o cérebro humano sabe o que vai acontecer depois? Porque nós temos uma alma espiritual. E para o espírito não depende do tempo. Essa é a prova científica que nós temos alma e uma alma espiritual que não está parado no tempo, mas que vem da eternidade e volta para a eternidade. E a eternidade é Deus. O grande Santo Agostinho, quando era só filósofo, ele, falando sobre o tempo, dizia o seguinte: amanhã não existe, porque ainda não chegou. O passado também não existe, porque já passou. E quando eu falo do agora, desse momento, também já deixou de existir quando eu terminei de falar. Então ele pensa que o tempo não existe. Mas quando ele se torna teólogo, quando ele compreende melhor essa dimensão do tempo, ele começa a entender que o tempo pertence a Deus. O tempo começa em Deus e termina em Deus. A prova que nós temos um espírito é esse, que nós conseguimos saber o que vai acontecer depois. Nós sabemos inconscientemente. Mas quando vai acontecer uma desgraça, uma coisa muito ruim, como que aconteceu com a Marília Mendonça, aí parece que abre essa porta entre o inconsciente e o consciente. E ela sonha, ou fica sabendo de alguma maneira o que vai acontecer depois. Momentos antes dela morrer, ela liga para uma fã para agradecer todo o apoio e pedir para que assistam um trabalho dela. Essa é a prova científica que nós temos alma espiritual. Depois dessa vida, na morte, não existe mais o tempo. O tempo só serve para nós aqui na Terra. Na eternidade não existe tempo. O passado, o presente e o futuro está tudo junto na eternidade, junto com Deus. Quando a gente deixa desse mundo, quando nós passamos para a eternidade, nós estamos no tempo de Deus, que se chama Kairos. Deus existe.
Existem milhões e milhões de provas científicas sobre a nossa vida e sobre a eternidade. Hoje eu estou falando só desse aspecto da faculdade espiritual. Se nós temos uma faculdade espiritual, nós temos um espírito. Se você gosta dessas coisas, se inscreva no meu canal. Um abraço, fique com Deus.